é, até certo ponto, repugnância pelo processo político. Na sua matéria, você não precisa falar tão perto do microfone que isso aqui chega para uma exatamente. Vai gritar a gente ficar assim. Eu posso estar esquecido do poder. Esquecido do poder. E sempre tive preocupado com isso, né? Eu acredito que não é estado que eu esteja. Mas eu sempre tive a posição pacífica, a posição natural, que todo mundo tem que dizer que política não é profissional sério. Médicos, engenheiros, advogados, de carreira difícil devem tudo mais feliz da colonização. Chegou ao Brasil, depois do assunto tudo isso, e por ter a vida, essa oportunidade de, usando pessoas conhecidas sem muita injeção de capital fundamental político. Nós temos que nos levar a inicialmente o que nós vamos falar. Se os músculos vão trabalhar, eles necessitam de um combustível específico para eles. Qual é o combustível específico para os músculos? É o combustível de alimento que a gente ingere. Nós ingerimos 3 variedades básicas de alimentos. Os senhores conhecem os glicídios, os lipídios e as proteínas. Os lipídios, os hidratos de carbono, açúcares. Os lipídios, as gorduras, os óleos e as proteínas. Será que essas 3 variedades de alimentos são utilizadas da mesma maneira na atividade visual, combustível e queijo? Não. 3 minutos numa atividade explosiva, como ainda não há nem tempo de consumir oxigênio, quer dizer, numa fase de atividade que é anaeróbica, logo no início da atividade, nós usamos uma reserva de fosfatos que nós temos nos músculos. A reserva é chamada fosfocreatina e reserva das moléculas ATP, a molécula universal de energia, fosfato de creatina e o trifosfato de enzima ATP. Nesses instantes nós usamos isso e também está provado. Logo nesse instante inicial, nós já usamos energia retirada da glicólise anaeróbica, da queda da molécula de glicose, que é um glicídio de base, um monossacarídeo de base. Então, para nós irmos devagar, firmando os conceitos, logo nos primeiros momentos de atividades, nós usamos as reservas. A molécula está apresentada sob um modo que é chamada fórmula de Howells. E a imagem é tridimensional. Os senhores veem aí as letras maiores, os átomos de hidrogênio e os radicais de peroxina grandes aí na frente, porque nós estamos vendo realmente a molécula de frente para trás. Ela está projetada para os senhores assim. Aí está a molécula de glicose, então, que é o substrato fundamental. A direita é a molécula de um álcool. Na verdade, não tem álcool. É importante. Qualquer coisa para hoje. Pois bem, a ligação química entre o ácido graxo e a glicerina, entre o ácido graxo à esquerda e a glicerina à direita, a ligação química desse, apontando para a glicerina também, juntando sua molécula de ácido graxo a cada uma daquelas hidroxilas, teremos 3. Por ocasião da atividade física, vai se quebrar a molécula da gordura e vamos ter para o lado glicerol, para o outro o ácido graxo. Por isso que nós deixamos aí separado a molécula das média intensidade. A utilização de glicídios, em última análise da glicose, e dos ácidos graxos faz mais ou menos em quantidades semelhantes. Quando o tempo vai passando, os esforços são grandes, são contra grandes resistências peladas. A tendência é que a utilização de ácidos graxos vá sendo cada vez maior. Chega-se às vezes a mais de 70%, 75%, 80% da utilização de ácidos graxos. Então estamos apresentando para os senhores, antes de entrar no coração, quer dizer, combustível, aquilo de que a gente precisa para a atividade, uma vez que a atividade tenha sido deflagrada. Vamos passar para o próximo. Durante muito tempo se pensou que eram só os glicídios. Sabe-se hoje que, se uma pessoa fizer um esforço muito grande, durante muito tempo ela começa a queimar também. Isso já fala hoje bem estabelecido. A
é uma molécula de um glicídio, ou é uma molécula de um lipídio, ou é uma molécula de uma proteína. Né? Vamos lá, vejam bem, à medida que nós vamos realizando esse exercício, vai deixar essa lição de cabeça. Na primeira fase, naquela fase que está encontilhada, repare, no eixo horizontal, o senhor tem o tempo. No horizontal, no passado, passando o tempo. No eixo vertical, o senhor tem consumo de oxigênio. Aquela letra V é volume, aquele ponto em cima, quer dizer, variação do volume com o tempo. Tem V sobre o T. Então, variação do volume com o tempo. Repare que aquela zona que está pontilhada é a zona de mar. O que é aquilo? Há uma região em que o senhor vê uma linha reta lá em cima, né? Pode mostrar o gráfico. É uma região que os americanos chamam de steady state, regime estacionário. Na verdade, é uma taxa estacionária de consumo. Né? Dizem alguns que, se fosse mantido o equilíbrio entre o oxigênio que chega, que está chegando, vamos ver já como é que ele chega ao consumo, e o gasto, dizem alguns assim, se fosse mantido o equilíbrio entre o oxigênio que chega e o gasto, poderia fazer exercício a vida inteira. Mas isso é um absurdo. Não é só o organismo. Há todo um comportamento relacionado ao ambiente, há fatores de ordem psicológica, há acúmulo de substâncias tóxicas, há uma série de fatores sobre o ambiente que limitam. Eu, mesmo nesse regime estacionário, não poderia ficar a vida inteira. Muito bem. Pode passar o próximo. Veja bem. O oxigênio é retirado como? Vasos arteriais saem do coração, sai com um vaso grande, a aorta, vamos mostrar daqui a pouco, da aorta tem bifurcação, diversos, até que eu chego à arteríola. A arteríola termina em capilares arteriais. Esses capilares têm uma membrana delgada, de alguns micra, e passa oxigênio diretamente no capilar. A diferença entre a quantidade de oxigênio no sangue arterial e quantidade de oxigênio no sangue venoso. Nós vamos ver que essa diferença arteriovenosa vai aumentando. Marcelo está mostrando. Superior a 15, né? Pouco superior a 15 mililitros, né? De oxigênio. Tendo começado pelo valor de 5. Os 5 mililitros, uma pessoa em repouso, uma pessoa em estão. Quando existe de oxigênio no sangue, perdão, quando existe na atmosfera, que é onde se dá a troca ao véu capilar, a pressão. Ou seja, não é um recurso de figuração posta lançar mão ou menos de diferença. Muito bem. Falamos agora dos senhores daquela moeda universal de energia, a moeda de energia. Existe uma intercomunicação entre os fosfatos de creatina lá embaixo, e o trifosfato de adenosina, né? Não tem alguma reação de lá embaixo. O fosfato de creatina, né? Sempre está fosfato de creatina, dando sempre creatina e fosfato. Esse fosfato creado se junta com a ATP, dando ATP. É uma interconectividade. Na verdade, quando eles começam a esforço, como ele disse, é rapidamente mobilizado a reserva de fosfato de creatina e transformado em ATP. Pode ser que trabalhe com a separação. A ATP, a moeda universal de energia. Veja só, isso serve para tudo. O doutor Marcelo vai mostrar. Serve para a construção de a construção de novo tecido. Olha os fenômenos de síntese proteica, durante o crescimento, durante a reparação de lesões, durante os processos cicatriciais, todas as eficácias de multiplicação celular, proteica para a o senhor encontra a importância do ATP?
sacarose. Depois de quebrar essas moléculas, ou malte, ou a lactose, depois de quebrar, nós chegamos à glicose, que será o carboidrato fundamental. A glicose vai ser quebrada por uma série de processos, que será cansativo, que a gente tira aqui, uma série de reações, glicose 6-fosfato, frutose, automóvel, motor de explosão. Quando a gente vira a chave de ignição e o automóvel pode começar a andar, a acetilcoenzima A é a centelha do processo energético. A acetilcoenzima A, veja devagarinho, é a via final comum a qual chegam, mostra para eles, os carboidratos lá em cima, os hidratos de carbono, os glicídios, os açúcares, para onde vão os ácidos graxos, os lipídios, e para onde vão os aminoácidos. Tudo chega a acetilcoenzima A. E a acetilcoenzima A, pode apontar, veja senhores, é uma centelha que vai deflagrar um processo extremamente complexo, que é chamado ciclo de Krebs. Que é, veja senhores, como o nome diz, um processo cíclico, do qual participam ácidos com 3 catoxinas, ácido cítrico, acolítico e isocítrico. Processo de transaminação, pode seguir para o músculo, se transformam em alanina. A alanina cai no sangue, o doutor Marcelo está mostrando, entra no fígado, perde grupamento amino, que vai dar ureia, e se transforma em piruvato, que vai dar origem à glicose. Quer dizer, proteínas são usadas, e se sabe hoje com certeza, na atividade muscular, quando é um esforço intenso. Pode passar o próximo. Vou dar um pouquinho mais depressa. Coenzimas, citocromos, e nessa cascada energética, nessa cascada essa fibra muscular e os arranjos que há. Sabem que na dependência do tipo de músculo existem mais ou existem menos mitocôndrias. Sabem que a mitocôndria é uma usina de energia. Hoje, na microscopia eletrônica, filamentos chamados fios grossos, espessos, filamentos finos de actina, filamentos espessos de miosina. Sabem, os senhores, que esses filamentos deslizam uns sobre os outros e que esse deslizamento é feito às custas de energia liberada pela proteína. Uma utilização de proteínas, vai passar a proteína. Tudo isso é integrado num processo complexo do qual se libera a energia. Próximo. Eu vou aumentando também o meu volume corrente, que é realmente medido, vai para 1, 2, 2,5, quase 3 litros de volume corrente. Eu estou usando todo o inspiratório de reserva, todo isso. O grande vaso, a aorta e o ecas da cardiologia dizem, é algo como a raça de um cavalo, que a capacidade de se contrair mais ou menos independente do líquido que tem dentro. É a força própria que tem que se contrair. Pois bem, todo esse simpático aumenta a contratividade. Contratividade que também é aumentada pela frequência do miocárdio. O aumento da tensão do miocárdio, o aumento do consumo de oxigênio, o aumento do consumo de oxigênio tem que ser equilibrado por uma oferta de oxigênio. Se não chegar ao oxigênio, não adianta aumentar o consumo. Vai ver no peito. Como é que aumenta o consumo de oxigênio? Aliás, a oferta de oxigênio. As células estão indo agora. A ventilação pulmonar, eu mostrei para os senhores. Então, o volume respiratório de reserva e de reserva respiratória débito, o débito aumentando ao meio do fluxo sanguíneo coronariano. Faltou uma seta aí. Aí a gente tem que colocar uma seta no fluxo sanguíneo coronariano para a oferta de oxigênio. É através do fluxo coronariano. Agora o senhor desce a partir do débito para a esquerda. O débito vai descendo, aumenta o fluxo, tem que escrever, o fluxo para a pele dos músculos. 13 minutos. Aumenta o fluxo para a pele dos músculos. Aumentando o fluxo para a pele dos músculos, aumenta a temperatura dos músculos de exercício, que atinge o início de discussão. Aumenta a temperatura dos músculos, aumenta a atividade metabólica. Aumenta a atividade metabólica, aumenta a velocidade de ação enzimática. Aumenta a velocidade de ação enzimática, aumenta a extração periférica de oxigênio. Lembra? Também disse agora, nos músculos de exercício vai de 5 mililitros para 15 mililitros de diferença. Aumentando a extração periférica, aumenta a diferença de oxigênio. Repare que essas diversas grandezas estão todas entrelaçadas. Quando se fala das várias cidadão, faz isso, consegue realizar provas que espantam aquele outro cidadão que não está habituado à atividade física. Para concluir, eu quero dizer o seguinte: existe
sem dúvida, uma razão de ser para a atividade física. Uma razão de ser que deveria ser explicada para a população como um todo. Já está provado que a atividade física também com colesterol dos maiores fatores de risco da doença arterial. Você sabe também que a doença arterial dentro, né, das doenças que matam o nosso coração representa hoje, se nós tirarmos os acidentes de trânsito, a maior causa de morte no mundo. É fundamental que haja educação, que haja consciência de toda uma coletividade para que se saiba que o esporte físico não é uma realidade. Se a pessoa que reside lá tem mais probabilidade devido ao esforço maior, né, de respirar, no meu caso, por exemplo, do físico, se a pessoa tem mais probabilidade de pegar uma doença cardíaca com a idade. Pergunta do nosso colega, doutor, é o seguinte: a pessoa que vive altitude, qual é a altitude? No Rio de Janeiro, por exemplo, tem 800, 900, até 1.000 metros, vida normal. Entendeu? Os problemas começam a surgir de 3.000 metros em diante. O senhor vive lá sempre ou o senhor vai e volta? Sempre. Se o senhor vive a 1.000 metros, o senhor está absolutamente adaptado. O número de novos elementos um pouquinho maior. Às vezes não é nem perceber no geral. A 1.000 metros de altura não há nada de extraordinário. Não há risco de cardiovascular. Se o senhor tem doença respiratória, já tem. Se o senhor tem doença respiratória, o senhor deve. Qual é a doença respiratória? Bronquite asmática. Bronquite, o senhor fuma? Não. Bronquite asmática. O senhor já tentou corrigir o problema? Capaz de corrigir? Até a homeopatia. Veja bem, se ele tem uma restrição, o bronquite já é uma restrição fluxo. Aí, realmente, o exercício tem que ser menor. Só isso. Não, o ideal é o senhor fazer exercícios extrasístoles. Sim. Eu quero saber que... Quantas horas do dia? 24? 5.000 vezes 4, 20 por 2, 120 mil vezes por dia. Em 10 anos, 1 milhão, 200 mil, 20 anos, quantos sinusal tem direito? Veja só, de quando em quando perdeu o comando. Eu digo sempre para quem me procura, quer dizer, ou aluno de cardiologia, colocar indivíduos jovens como os senhores de 20 anos, 50 rapazes e moças, todos universitários, rígidos, pagados, saudáveis. E esse aparelho registrou atividade elétrica do coração durante 24 horas, durante o limite temeram, 24 horas. É de espantar, né? Todos apresentaram estatísticas. Todos. Nós temos não sei quantas pessoas, 500 mil pessoas passaram. Se o senhor colocar a parede de Ronque, muitos aqui, nós muitos aparecemos, não é agora, nesse momento. Mas durante sim, no caso geral. No caso geral, se uma pessoa tem estatística, se ela diz que as funções aumentam, tem que ver o que é. Tem que ver o que é. A pessoa tem que procurar uma pessoa especializada que atende tudo, que testifique, que possa documentar. Estatística tem que documentar com os senhores, não destruir. Entendeu? Se elas aumentam o esforço, há qualquer coisa errada. Hipertensão. Atividade física e hipertensão. Tem. Vamos migrar pra cá, vamos migrar pra cá. É uma pessoa simpaticíssima que eu acho que permite essa pergunta que eu acho que muitos de vocês gostariam de fazer. Não, quer dizer, meu nome deixou uma mensagem de pessoas que não tem nada a ver com nada disso. Não tem nada a ver com isso. Depois eu digo para vocês. Sou extremamente simples e não poderia nunca deixar de ser. Para Deus, o Criador permitiu, nunca deixar de ser. Eu nasci de um pai que é um barbeiro, homem de trabalho com as mãos. Aprendi a valorizar o trabalho profissional desde cedo. Eu respeito qualquer atividade humana. E eu vejo com diferença parecida no trabalho de um homem que limpa o chão que nós pisamos, para um homem que estuda astrofísica. Eu vejo com diferença
fundamental apenas a quantidade de informações que os dois manejam. Fruto da sociedade que vive, terrível, discricionária, não teve chance de estudar. E aprendeu apenas a fazer um trabalho manual, mas ele não chão que nós precisamos, e sempre limpar o chão ficar sujo. O outro, fruto de um esforço, não se pode negar, talvez, de um outro berço, mas, no final das contas, com uma quantidade de informação muito maior, ele consegue estudar o que se passa no interior das estrelas. Mas todos nós somos seres humanos como nós. Todos nós merecem o nosso respeito. Eu nasci de igreja bem humilde, extremamente humilde, humilde. Eu sou egresso da massa ordinária. Mas eu tenho respeito pelo ser humano, respeito profundo por todo e qualquer tipo de atividade humana. Nada há mais belo nesse planeta do que o ser humano. Essa arrumação de carbono harmônico extraordinária, mistura de anjo e demônio dentro de um corpo. E eu acredito que a educação é o processo de libertação da personalidade de cada um de nós que vai fazer com que cada um de nós possa admitir como legítimas essas palavras que eu estou dizendo. Que possamos cada um de nós respeitar os seus semelhantes, para que se possa construir um mundo melhor para todo mundo. Meu nome é